Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Vamos começar mais uma aula de biologia, uma aula muito importante sobre a função enzimática das proteínas. Bom, as enzimas, elas são um grupo de proteínas, que tem a função importantíssima de aumentar a velocidade de uma reação química. As substâncias que são capazes de fazer isso, aumentar a velocidade das reações químicas, a gente chama de catalisadores, certo? Muito bem. Existem diversos tipos de catalisadores aí na química, Então, em algumas reações químicas, o ferro, por exemplo, atua como um catalisador. A platina, que é um outro metal, também é um catalisador muito importante, usado em muitas reações químicas. Existem também catalisadores que não são metais, que são moléculas orgânicas. E nesse grupo aí dos catalisadores que são moléculas orgânicas, a gente tem as enzimas. E as enzimas, conforme nós sabemos, são proteínas. Então as enzimas são catalisadores de natureza proteica, ou seja, são proteínas catalisadoras, proteínas capazes de aumentar a velocidade de uma reação química. Você pode perceber isso facilmente em casa, se você fizer um experimento bem simples. Você vai precisar de água oxigenada. A água oxigenada é uma mistura, é uma solução que contém uma substância chamada peróxido de hidrogênio, de fórmula química H2O2, e esse peróxido de hidrogênio, presente na água oxigenada, naturalmente ele sofre uma reação química muito lenta e ele se quebra, formando água e oxigênio. A equação química representativa dessa reação encontra-se aí logo abaixo. Duas moléculas de peróxido de hidrogênio quebram, formando duas moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Então, isso ocorre naturalmente, E isso é acelerado em algumas situações. Por exemplo, quando exposto à luz, quando exposto a aquecimento, Então, essa reação química aí acelera. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos acelerar essa reação química usando uma enzima como catalisador. Então, os seres vivos produzem uma enzima chamada catalase ou peroxidase. Os nomes das enzimas, gente, costumam ter essa terminação ase, como nós vamos ver aí adiante. Então, essa peroxidase, ela acelera a quebra do peróxido de hidrogênio que está contido na água oxigenada, certo? Então, você encontra a catalase nos seres vivos de uma maneira geral, certo? Por exemplo, para facilitar aqui para a gente, para você poder fazer aí em casa, um pedaço cru de batata, certo? Mas você encontra também na carne, Se você tiver um pedaço de fígado bovino, cru, excelente, E você encontra no sangue também, no nosso sangue existe a catalase. Então você pode pegar aí no experimento um pedaço cru de batata, e derramar um pouco de água oxigenada sobre ele. Se você fizer isso, então, em alguns segundos, você vai ver que a batata vai ficar esbranquiçada. E se você olhar bem de perto, você vai ver que se formaram bolhas de gás. Então, essas bolhas são as bolhas de oxigênio produzidas, então, na quebra do peróxido de hidrogênio, conforme essa equação, Então, produz aí, bolhas de oxigênio, certo? Esse oxigênio é que vai ser produzido. Perfeito? Então, a imagem que você vai ter, se você olhar bem de pertinho aí, o pedaço de batata com a água oxigenada em cima, a imagem que você vai ter é essa aí, certo? Aí nós temos água oxigenada no pedaço de batata crua, produzindo essas bolinhas aí, que são bolhas de oxigênio obtidas conforme a equação química, que eu representei aí em cima. Pois bem, como é que a enzima funciona? Aliás, um detalhe, Quando eu falei com você que existe a catalase no sangue, É porque quando você coloca água oxigenada no machucado, acontece exatamente isso aí, Você já deve ter percebido, você tem um machucado superficial, você coloca água oxigenada, você vê a formação de pequenas bolhas, É exatamente essa reação. A catalase, a peroxidase presente no seu sangue, certo? Vai quebrar a
a água oxigenada, né, liberando o oxigênio, tá? Então, exatamente isso acontece no seu sangue também. Muito bem, como é que funciona uma enzima, né? Qual que é o mecanismo de ação de uma enzima? Então, nós vamos considerar uma reação química bem simples aí, para explicar como é que é esse mecanismo de ação, tá? Então, nós vamos pegar a reação de duas moléculas de glicose, né? Então, a gente sabe que duas moléculas de glicose se ajuntam, se reúnem, para formar uma molécula de maltose, tá? Forma também, gente, uma molécula de água, tá? Essa reação aí a gente sabe, né? É a produção de um disacarídeo, né? É a produção de um disacarídeo. Então, quando as duas glicoses se reúnem, se reagem entre si para formar maltose, forma-se também uma molécula de água. Só que no momento eu não estou preocupado com essa molécula de água, não, tá? Eu estou mais preocupado aí com as glicoses, com a maltose. Então, uma reação química simples, né? A gente já estudou aí em outras oportunidades, né? Quando fala dos carboidratos, é glicose mais glicose dando maltose. Muito bem. Essa reação, ela é extremamente lenta, tá? Extremamente lenta. Uma reação dessas aí, né, no ser vivo, demora muito tempo para acontecer se não tiver um catalisador para acelerar essa reação. E o catalisador, então, a gente sabe que é a enzima, né? O catalisador biológico, a proteína de função catalisadora. A enzima é uma proteína que tem um formato devido a seus dobramentos. Então, se você não assistiu ainda a aula aí no nosso canal sobre estrutura de proteína, assista, tá? Nessa aula de estrutura de proteína, eu explico para você sobre a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária de proteína. E lá eu chamo a atenção para a formação de dobramentos, que esses dobramentos são muito importantes. São muito importantes, por exemplo, nessa hora aí, tá? Então a proteína tem um formato, né? Tem dobras, tá? E essas dobras se encaixam nas moléculas dos reagentes. Os reagentes nós chamamos de substrato. Então está aqui, ó, o reagente é a glicose, né? Nós vamos fazer a reação glicose mais glicose dando maltose, mas catalisada por uma enzima, Então, o reagente é a glicose, né? O reagente é a glicose, tá? E a enzima está aqui. Então, você percebe que a enzima, gente, aqui, ó, claro, não está representado, porque se eu fosse representar isso aqui, ia ficar complicado para você entender. Você tem que imaginar que a enzima é uma proteína formada de aminoácidos, né? Então, você tem os aminoácidos ligados dentro dela, formando a estrutura, né, da enzima, da proteína, como a gente já aprendeu. Então, esses aminoácidos formam a estrutura da proteína e eles formam esses contornos, esses dobramentos. Então, esse dobramento especial, esse dobramento marcado aqui em laranja, é chamado então de sítio ativo ou centro ativo. Sítio ativo ou centro ativo. E esse sítio ativo ou centro ativo, ele tem uma forma que se adapta, certo? Que se encaixa no substrato, no caso, a molécula de glicose, certo? Então, essa enzima se encaixa na molécula de glicose, se encaixa no substrato. Então, tá aí, ó, ela vai encaixar, certo? E esse estado do meio, então, esse estado do meio, esse estado intermediário do meio, a gente chama de complexo ativado. Estado intermediário ou complexo ativado, estado de transição, pode ter vários nomes aí, tá? Mais comum é você ver com o nome de complexo ativado. Então, o que acontece no complexo ativado? Essa molécula de glicose começa a ligar nessa outra molécula de glicose. Está vendo uma linhazinha clara aqui? Então, está começando a formar a ligação entre elas. Certo? E aí o que vai acontecer? O produto da reação, né? O produto da reação, que é a maltose, vai se separar então da enzima. Essa enzima que produz maltose, a gente chama então de maltase, certo? Então, ose é a terminação de açúcar, né? Glicose, maltose, celulose, etc. Né? Ase é a terminação de enzima, certo?
Então, a enzima que produz maltose, ou a enzima que atua sobre a maltose, a gente chama então de maltase. Perfeito? Então, essa é a ideia do mecanismo de ação da enzima. O substrato se encaixa no sítio ativo, ou centro ativo, tá? Fica mais próximo a molécula da outra, do substrato, forma a ligação química, forma o produto. Tá? Então, isso aqui ocorre com muito maior velocidade, mas muito maior velocidade do que simplesmente essa reação aqui. Quando a gente fala assim, aumenta a velocidade, né? A pessoa pensa assim, o carro estava lá a 40 km por hora, foi para 80 km por hora, dobrou a velocidade. Não, não é só isso não, é muito mais do que isso. Tá? Quando eu digo que a enzima aumenta a velocidade da reação, ela aumenta a velocidade da reação milhares de vezes. Tá? Milhares de vezes. Então, uma reação que ia gastar um dia para acontecer, ela ocorre em segundos. Tá? Muito rápido. Certo? Então, essa é a ideia do mecanismo de ação de uma enzima. Ela aproxima as moléculas do substrato, cria uma condição química favorável que facilita a ocorrência da reação química. Então, ela aumenta a velocidade da reação química. Então, esse é o modelo do mecanismo de ação de uma enzima. Esse encaixe é específico. Como assim? O dobramento dessa enzima encaixa na glicose. Não encaixa, por exemplo, numa frutose. Imagina aí uma frutose, tá? Uma molécula de frutose. A gente sabe que a frutose é um açúcar também, que pode ligar com a glicose, formar sacarose, mas só que pelo formato da frutose, a frutose não encaixa no sítio ativo. Só a glicose encaixa, porque esse formato do sítio ativo é complementar, né, ao formato da glicose. Então, isso que a gente chama de enzima específica. Essa enzima, então, ela age sobre glicose, ela não é capaz de agir sobre frutose. Tá? Por causa de quê? Por causa do dobramento, formato do sítio ativo ou centro ativo dela. Então, nós temos observações importantes. A enzima não se gasta. Né? Ela entrou de um jeito, lá no final ela sai do mesmo jeito. Então, a enzima pode ser usada muitas vezes. Gente, isso não quer dizer que a enzima seja indestrutível. Tá? Claro que a enzima pode se degradar com o tempo aí, por causa de outros processos. Ela é uma molécula orgânica, moléculas orgânicas estão sujeitas aí à degradação por outros processos, tá? Mas uma enzima pode ser usada muitas vezes. A enzima é específica. Então é o que eu acabei de explicar. Ocorre um encaixe entre a enzima e o substrato, tá? Então, para cada substrato, eu vou ter uma enzima específica que se encaixa a ele. Então, isso é comparado com o modelo de chave-fechadura. Vocês já devem ter escutado essa expressão, certo? O modelo de funcionamento da enzima é o modelo chave-fechadura. A chave tem uma fechadura específica, onde ela se encaixa. A enzima tem um substrato específico, onde ela se encaixa. E atenção, outras proteínas também fazem isso, como é o caso dos anticorpos. Os anticorpos, eles agem especificamente contra certos antígenos, né? Então, o anticorpo contra o vírus do sarampo não combate a bactéria da tuberculose. O anticorpo também é específico. Anticorpo contra o veneno da cobra jararaca não ataca o veneno da cobra cascavel. Então, o anticorpo também é específico. E tem uma outra categoria de moléculas, né, chamada receptores de membrana, que também são proteínas, que eles se ligam, por exemplo, em hormônios, que também são específicos. Então, um receptor para o hormônio do crescimento não liga em um outro hormônio lá, não liga, por exemplo, na insulina. Tá? Ele é específico para o hormônio do crescimento. Tá certo? Todos são proteínas, tá, gente? Enzima é proteína, anticorpo é proteína, receptor de membrana é proteína. Todos eles têm essa mesma questão, a existência de um sítio ativo, de dobramentos, que permite que eles encaixem em outras substâncias de forma específica nesse sistema
chave fechadura, tá? E aqui, olha, eu coloquei setinha para os dois lados, veja que o slide anterior eu não havia colocado assim, tá certo? Mas eu coloquei a setinha aqui para os dois lados para mostrar para vocês uma outra propriedade da enzima, que é a reversibilidade. As enzimas são reversíveis. O que é isso? Tanto a enzima pode juntar glicose com glicose para formar maltose, como a enzima também pode pegar a maltose e quebrar a maltose, formando glicose mais glicose, tá? Então a enzima é reversível, ela pode ser usada tanto para unir moléculas pequenas para formar uma molécula maior, como ela pode ser usada também para quebrar moléculas maiores. Reversibilidade. Bom, então, falando mais um pouquinho dessas propriedades das enzimas para ficar bem claro, porque isso é extremamente importante. Enzimas são específicas. Cada enzima age em apenas um tipo de reação química. Então, a lactase é uma enzima que quebra a lactose no nosso intestino, faz a digestão da lactose, transformando a lactose em glicose e galactose. A sacarase é a enzima que quebra a sacarose, formando glicose e frutose, certo? Então, são enzimas diferentes. A lactase não quebra a sacarose e nem a sacarase vai quebrar a lactose, certo? Então, são enzimas específicas para o seu substrato sobre o qual elas atuam. Essa especificidade está relacionada, então, com o quê? Com a forma da enzima, com aqueles dobramentos presentes no sítio ativo, né? E com a forma da molécula onde a enzima atua, que se encaixa, então, nesses dobramentos, que é o substrato. A relação é comparada com o sistema chave-fechadura. Cada chave abre um tipo de fechadura, cada fechadura só é aberta por um tipo de chave. Então, a ideia da enzima, a especificidade, é isso. A enzima é reversível. A enzima tanto pode quebrar uma molécula em duas moléculas menores, como pode juntar duas moléculas menores para formar uma molécula maior. Então, nós temos aqui, por exemplo, a hidrólise da sacarose, né? A quebra da sacarose usando água. A água mais sacarose, olha a estrutura química aqui da sacarose, né? Formando glicose, frutose. E observa, ó, reação reversível. Ela tanto pode quebrar a sacarose, formar glicose e frutose, quanto pode juntar a glicose e a frutose, formar sacarose e água. Então, isso é a reversibilidade da ação das enzimas. As enzimas não se alteram, né? Do mesmo jeito que elas entram, elas saem no final, já expliquei isso, mas também não alteram o produto da reação. Ou seja, sem a enzima, olha aqui, ó, sem a enzima, glicose junta com glicose forma maltose. Com a enzima, glicose junta com glicose forma maltose. O produto é o mesmo. Então, as enzimas não se alteram e nem alteram o produto, certo? Mas então, para que ela serve? Para aumentar a velocidade da reação, né? Essa reação em cima aqui, ó, sem enzima, essa reação é lenta, tá? Se você for fazer no laboratório, sem brincadeira, sem enzima, demora 30 dias para você ter uma quantidade importante de maltose, uma quantidade que dá para você medir no laboratório. Com a enzima, você obtém maltose em alguns segundos, tá? Quer dizer, aumenta muito a velocidade da reação química. Muito bem. O funcionamento das enzimas sofre interferência de alguns fatores. Então, a gente fala fatores que interferem na atividade da enzima, no funcionamento da enzima. Então, quais são esses fatores? Então, primeiramente, nós temos aí umas coisas meio óbvias, né? A concentração de enzima e concentração de substrato. Gente, concentração é uma medida da quantidade de uma substância, né? Quanto que aquela substância está presente no meio, no ambiente, certo? Então, quanto mais enzimas eu tiver, quer dizer, quanto maior a concentração de enzima, ou quanto mais substrato eu tiver, quanto maior a concentração de substrato, maior a velocidade da reação química, tá? Isso é um princípio químico fundamental, tá? Quanto mais substâncias que participam da reação química, mais rápido vai ocorrer a reação química. Então, isso aí é importante. Segunda coisa, a enzima pode precisar
de cofatores ou coenzimas para funcionar perfeitamente. Se a gente lembrar um pouquinho daquela aula lá de estrutura de proteína, lembra sempre, gente, enzima é proteína, pelo amor de Deus, não esquece isso não, tá? Então a gente vai ver o seguinte, que tem proteínas simples, que só tem aminoácido, e tem proteínas conjugadas, que tem mais alguma coisa ligada a elas. Então algumas enzimas são conjugadas. O que quer dizer isso? Elas precisam de mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa pode ser um cofator ou pode ser uma coenzima, tá? Então, algumas enzimas precisam de algo mais além dos aminoácidos. Então, o que é um cofator? Cofator são íons, tá? Chamados também de sais minerais, né? Um exemplo, cálcio, ferro, magnésio, sódio, potássio, tá? Então, algumas enzimas precisam de íons para funcionar direito, tá certo? Então, esses íons são chamados de cofatores. Outras enzimas precisam de coenzimas. O que são coenzimas? São compostos orgânicos, tá? Como, por exemplo, as vitaminas. As vitaminas são coenzimas. O papel biológico de uma vitamina é ajudar uma enzima. Ela atua auxiliando a enzima. Todas as vitaminas agem como coenzimas. Existem outras coenzimas que não são vitaminas, certo? Mas as vitaminas são coenzimas. Então, enzimas precisam de cofatores ou coenzimas. Ô professor, eu estava vendo um livro e o autor chamou tudo de cofator, ou então chamou tudo de coenzima. Tranquilo, isso acontece, tá? Não vão brigar por causa disso não, normal, tá? Se você quiser chamar tudo de cofator, se quiser chamar tudo de coenzima, sem problema, tá? Não tem problema nenhum não, certo? Mas a definição mais precisa é: cofator é um íon, coenzima é uma molécula orgânica, como, por exemplo, uma vitamina, tá? Se você quiser chamar tudo de cofator, quiser chamar tudo de coenzima, tranquilo, ninguém vai brigar com você por causa disso, não. Pelo menos não deveria brigar com você por causa disso. Bom, outro fator importantíssimo é a temperatura. Cada enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento, tá? E essa temperatura ótima é a temperatura do organismo onde essa enzima se encontra. Então, no nosso organismo, a temperatura ótima é em torno de 37 graus, certo? 36,5 e 37. É a temperatura ótima para o funcionamento das nossas enzimas, tá? Numa planta, vai ser em torno de 25 graus, que é a temperatura ambiente. Num peixe que vive em água gelada, água 10 graus é a temperatura ótima para a enzima dele. Numa bactéria que vive em fonte de água quente, então tem uma fonte termal, a água está lá a 80 graus, a enzima daquela bactéria, as enzimas daquela bactéria funcionam bem, é nessa temperatura de 80 graus. Mas as nossas enzimas funcionam bem a 37 graus. 37 graus é a temperatura ótima para as nossas enzimas. Abaixo dessa temperatura, a velocidade da reação é muito lenta. E aí é incompatível com a vida, é como se a enzima não tivesse presente. Certo? Acima dessa temperatura, pode ocorrer deformação da estrutura da enzima. Aqueles dobramentos, eles se modificam, eles se perdem. E aí, é claro, a enzima vai perder a função dela, ela não vai funcionar. Volta no modelo chave-fechadura, tá certo? Volta no modelo chave-fechadura. É como se você pegasse uma chave, tá? Derretesse a chave, fizesse uma bolinha de metal e tentasse abrir a fechadura com ela. Claro que não vai abrir, certo? Porque quando a chave muda aquela forma dela, ela não se encaixa mais na fechadura. Mesma coisa acontece com a enzima. Então, essa perda de função da enzima, ocasionada por alteração da estrutura dela, a gente chama de desnaturação. Tá? Então, desnaturação é a mudança da estrutura da enzima, ela perde o sítio ativo, ela perde aquele dobramento, tá? E aí ela não funciona mais, certo? Está aqui um desenho esquemático mostrando isso, né? Então, imagina que a forma da enzima é essa aqui, ó, né? E que aqui, por exemplo, eu tenho o sítio ativo, ó. Aqui, por exemplo, é o sítio ativo, tá vendo? Por exemplo, tá? Quem vai reagir tem que encaixar aqui, tem que encaixar aqui,
tá? Aí eu aumento a temperatura, deformei, né, a enzima, deformei a proteína. E aí, cadê o sítio ativo? Para onde foi o sítio ativo? Acabou, não tem sítio ativo mais. Então essa enzima não funciona, tá? Então isso a gente chama de desnaturação, tá? Desnaturação, então, é a modificação da estrutura espacial da proteína, perdendo a sua função. Gente, veja que eu estou falando proteína. Enzima é proteína. Enzima é proteína, tá? Então, proteína desnatura? Desnatura. Enzima desnatura? Desnatura. E outras proteínas? Desnaturam também. Então, toma cuidado, porque normalmente quando a gente ensina esse conceito de desnaturação, a gente está falando de enzima, tá? A gente está falando de enzima. Aí o aluno fica achando que só enzima que desnatura. Não, anticorpo desnatura, tá? Receptores de membrana desnaturam, proteínas de transporte como hemoglobina desnaturam. Toda proteína pode desnaturar se você aumentar a temperatura. Olha, por exemplo, a clara do ovo, né? Clara do ovo. Proteína chamada ovoalbumina. É uma proteína incolor líquida na temperatura ambiente. Você aumenta a temperatura, ela fica sólida e branca. O que é isso? Desnaturação. Ela mudou a estrutura espacial, mudou a cor, mudou o estado físico e tudo mais, certo? O Ramon, depois que eu aquecer, e se eu esfriar, ela volta ao normal? Olha lá a clara do ovo se ela volta ao normal. Não volta, tá? Se desnaturou, não volta ao normal, certo? Gente, muito cuidado com isso. Eu tenho visto muitas observações disso aí na internet, tá? O pessoal comentando em livros também, casos de exceção, tá? Olha, no geral, e quando eu falo geral, estou falando 99,9% das vezes, como que isso vai aparecer para você numa prova, no Enem, no vestibular, num concurso, seja lá onde for. O sujeito vai falar o seguinte, olha, peguei uma proteína e fervi essa proteína. Fervi, tá? Peguei uma enzima do estômago, peguei a clara do ovo, fervi. Olha, se você ferveu, se você elevou a 100 graus, a desnaturação não volta atrás de jeito nenhum. Tá? Agora, minha temperatura é 37 graus. Eu peguei uma febre, a temperatura minha foi a 40 graus. Nossa senhora, 40 graus é complicado. Minhas enzimas desnaturam? Bom, elas podem até começar a mudar a forma delas. Tá? Pode até ter uma pequena alteração da forma, diminuir um pouco a atividade delas, mas na hora que você voltar para os 37 graus, ela vai voltar ao normal. Tá? Ela vai voltar ao normal. Quer dizer, ela não chegou a ter uma desnaturação que comprometesse a estrutura, o funcionamento dela. Aí é outra conversa. Tá? Se febre desnaturasse proteína irreversivelmente, qualquer febrezinha aí você morria. Certo? Então não é isso, tá? O que a gente está querendo colocar é o seguinte, como que isso aparece para você numa prova, que é o que te interessa, uma prova, um concurso, um vestibular, né? Ferveu a proteína, desnaturou, acabou. Ferveu o ovo, a clara desnaturou, virou um sólido branco. Esfria o ovo, continua um sólido branco. Põe na geladeira, continua um sólido branco. Devolve o ovo para dentro da galinha, coitada da galinha. Mas continua um sólido branco e uma galinha assustada, tá? Então, desnaturação no sentido ferveu é irreversível, tá? Aqueceu muito é irreversível, certo? Então, por isso, por exemplo, né, que soros e vacinas, né, que costumam conter, né, proteínas, o soro contém um anticorpo, o anticorpo é proteína, vacina contém antígeno, muitos antígenos são proteína, soro e vacina não pode ser exposto a temperatura elevada, tem que ser guardado em caixa térmica, com gelo, não sei o que e tal. Gelo não provoca desnaturação, não, tá? Esfriar não provoca desnaturação. Aquecer é que deforma a proteína e provoca desnaturação. Você congelar uma chave, descongelar depois, ela continua funcionando. Enzima é a mesma coisa, tá? Então, o aquecimento excessivo, né, vai provocar desnaturação e aí é irreversível, certo? Estou falando isso porque alguns autores aí,
e sites, não sei o que. Ah, não, volta atrás. Existe um caso importante que volta atrás e nem é com temperatura, tá? É uma enzima de boi que você acrescenta uma substância chamada ureia, ela desnatura e depois você tira a ureia, ela volta ao normal, tá? Basicamente existe esse caso aí. Então, importante que se cobra de vocês é aumente a temperatura, é fervura. Aí desnaturou, acabou. Qualquer proteína, tá? Qualquer proteína, proteína do ovo, proteína do sangue, né? Enzima, anticorpo, qualquer um, certo? E esse gráfico, então, é manjadão, né? Esse gráfico aí já caiu em tudo quanto é tipo de prova de vestibular, né? Colégio, não sei o que, já apareceu esse gráfico aí, certo? Ele nos mostra como que se comporta a atividade da enzima, ou seja, o funcionamento da enzima, em função da temperatura. Isso para uma enzima nossa, em que a temperatura ideal é 37 graus Celsius. Tá? Em torno de 37, né? Temperatura ideal nossa, certo? Então aqui, ó, se você pega a enzima em temperatura baixíssima, a atividade dela é baixa. Você vai aumentando a temperatura, a atividade vai aumentando até o máximo. Aí você atinge a atividade máxima da enzima, o máximo de funcionamento da enzima. Quando que você atinge isso? Na temperatura ótima, que no nosso caso é 37 graus. Tá? Aí se eu continuar aumentando, tá? 38, 39, tá vendo? Mudou um tiquinho, tá certo? 50, tá certo? 80, aí desnaturou, aí já era, tá certo? Aí já era, desnaturou, mudou a forma dela, ela vai parando de funcionar, ela vai perdendo a atividade dela, tá? Então, à medida que eu aumento a temperatura, aumenta a atividade da enzima até o ideal ali, até uma atividade máxima que ocorre na temperatura ótima. A partir dali, se eu continuo aumentando, ocorre desnaturação. Aí você pede para o aluno explicar isso, né? Aí o aluno fala assim, ah, não, a gente aquece a enzima, ela aumenta a atividade, depois ela morre. Morre não, meu filho, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de proteína, enzima, proteína, molécula. Molécula não morre não, tá? Molécula não morre não, presta atenção, tá? Molécula que ela perdeu a atividade dela. Ela mudou a forma, sofreu desnaturação, não funciona mais, tá? Ok? Perdeu a atividade, perdeu o sítio ativo dela. Bom, e aí se você procurar aí no nosso canal aí, você vai ver um videozinho que eu gravei especialmente para essa aula, tá? Tá o QR Code aqui, tá certo? Mas se você procurar aí vai ser facinho, tá? Esse vídeo tem uma descrição explicando direitinho o que está acontecendo, lá no link do vídeo lá você vai ver a descrição. E é um experimento muito simples. Peguei um pedaço de batata crua, peguei um pedaço de batata cozida, tá? Um pedaço de batata cozida, inclusive cozinhei até no micro-ondas, deixei um minutinho lá a fatia de batata, ela cozinhou, foi suficiente. Coloquei água oxigenada 10 volumes, tá? Em cima dos dois ao mesmo tempo, você vê lá no vídeo. Então, alguns segundos depois, você percebe isso. Em cima do pedaço cru de batata, cheio de bolha de oxigênio. No pedaço cozido, sem bolhas de oxigênio. Essas manchas brancas aqui são do cozimento, tá? Se você ver o vídeo lá, você vai ver que elas estavam presentes antes de eu colocar a água oxigenada. Então, as bolhas de oxigênio só na batata crua. A batata cozida você não vê bolhas de oxigênio. Por quê? Porque a enzima aqui sofreu desnaturação, tá? Então, a enzima não funciona, não quebra a água oxigenada. Inclusive, gente, eu esquentei a batata, depois esfriei, tá? Porque se eu colocar água oxigenada na batata quente, o calor da batata também quebraria a água oxigenada, tá certo? Tem que esfriar a batata antes. Eu coloquei ela em água gelada um pouquinho, esfriou tal, certo? As duas ficaram na mesma temperatura por um tempo, e aí eu coloquei a água oxigenada, tá certo? Ok? Bom, outro fator que interfere na atividade da enzima é o pH, a variação do pH. Então, o que é pH? Para quem não sabe o que é pH, né? pH é uma escala que mede a acidez ou alcalinidade, a gente chama também de basicidade, do ambiente, né? De um meio qualquer, tá? pH abaixo de 7, a gente chama de ácido. Acima de 7,
a gente chama de básico ou alcalino. E exatamente no 7, a gente chama de neutro. Tá? Então, no nosso organismo, tem locais que são ácidos, locais que são básicos, locais que são neutros. Então, as nossas enzimas funcionam a 37 graus, nós já sabemos. Tá? Mas algumas delas funcionam melhor em meio ácido, como é o caso da pepsina, uma enzima que digere proteína que está presente no seu estômago. Outras funcionam melhor no meio neutro, como é o caso da pitialina, conhecida também como amilase salivar, ela digere amido, está presente na saliva, na boca, e outras funcionam melhor em meio alcalino, como é o caso da tripsina, que é uma enzima que também digere proteína, né, digere carne, por exemplo, né, que está presente no seu intestino. Tá? E as enzimas também sofrem desnaturação se eu colocar ela num pH muito diferente do pH original dela. Então, a enzima da saliva, por exemplo, que é muito usada em experimento, né? A enzima da saliva é a pitialina, né? Funciona bem em pH neutro. Ah, professor, por que ela é muito usada no experimento? Ô filho, óbvio, né? É uma enzima que está na saliva, é fácil de você conseguir, né? Você cuspiu ali, um pouquinho ali, você tem a enzima, certo? Então, ela digere amido. Se você colocar um ácido, né, junto a ela, um ácido forte, né, essa enzima para de funcionar, ela desnatura. Se você colocar uma base também, ela para de funcionar, ela desnatura. Por quê? Porque ela funciona bem no meio neutro, pH em torno entre 6 e 7, aí, que é o pH da sua boca, tá? Neutro ou ligeiramente ácido, aí, às vezes, certo? Então, a enzima também tem influência de pH. E o gráfico, mesma coisa, né? Olha lá, atividade da enzima, funcionamento da enzima, em função do pH. Então, tem enzima que funciona muito bem, ó, a temperatura ótima, a temperatura não, o pH ótimo dela, né? É baixo, pepsina do estômago, funciona muito bem no pH entre 1 e 2. A pitialina da boca, né? Funciona muito bem aí, ó, num pH próximo de 7, tá? E a tripsina já funciona no meio básico aí, o pH entre 8 e 9, né? Que é o pH do seu intestino. Então, cada enzima, ó, pepsina é estômago, tá? Pepsina é uma enzima do estômago, pitialina é uma enzima da boca, saliva, tá? E tripsina é uma enzima do intestino, certo? Então, cada uma tem seu pH ideal de funcionamento, tá certo? Então, a enzima, por exemplo, da boca, da saliva, quando você engole, ela cai no estômago, o estômago tem pH entre 1 e 2, ela para de funcionar, tá? Ela para de funcionar, evidentemente. Daí, alguns segundos, ela para de funcionar. Ok, gente? Agradeço muito a vocês, tá? Esse assunto era isso mesmo aí para hoje, né? Aguardo vocês aí nas próximas aulas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Pode usar os comentários aqui, certo? Que a gente vai ajudar você sempre que for possível aí, se você precisar de uma aula diferente aí, de algum assunto, né, que não está na minha programação gravar, a gente vê a possibilidade aí de gravar e te dar um retorno aí, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima.